Capítulo 7. O rico fica mais rico. Os verdadeiros ricos são aqueles que conhecem o poder criador do pensamento e que procuram impressionar o seu subconsciente com pensamentos de abundância e prosperidade, os quais, por sua vez, fazem com que suas imagens mentais venham a se concretizar. Homens ficam ricos por pensarem de determinado modo, evitando pensar em aparências, e por saberem que seus pensamentos criadores e concentrados tendem a se manifestar em suas vidas de forma correspondente. Pensar em riqueza, numa situação de pobreza ou privação, exige grande e permanente concentração de pensamento. Aquele que adota essa prática de pensar fica inevitavelmente rico e consegue obter tudo o que deseja. A Bíblia diz que a todo aquele que tiver se lhe dará e terá em abundância. A todo aquele que não tem se lhe tirará ainda aquilo mesmo que possui. Lucas 19:26. Uma forma popular de expressar essa passagem bíblica é a seguinte: o rico fica mais rico, enquanto o pobre fica mais pobre. Isto significa simplesmente que o homem que dá atenção às riquezas sem limites da sua mente, fonte de todas as experiências, possuirá uma maior parcela dos bens terrestres. Uma semente lançada ao solo produz centenas de outras sementes. Da mesma forma, as sementes, pensamentos, das riquezas de Deus destinadas a você se ampliarão e se multiplicarão com sua experiência. Mudança de atitude produz rendimentos. Um agente imobiliário disse-me recentemente que costumava pensar que dinheiro e recursos eram limitados e que as riquezas do país estavam divididas e controladas por algumas famílias muito ricas da América, o que o deixava bastante preocupado. Entretanto, de um momento para o outro, verificou como era falso esse seu modo de pensar e que ele próprio estava bloqueando o fluxo criador de riquezas com seu processo deformado e desordenado de pensar. Eis aqui, em parte, a carta que me escreveu: prezado Dr. Murphy. Segui as suas instruções e apaguei da minha mente a ideia de competição. Decidi que estou aqui para criar e que no subsolo de nosso mundo há milhões de dólares em ouro ainda por serem descobertos. Sei que chegará o dia em que os cientistas produzirão ouro e outros metais sinteticamente. Deixei de utilizar expedientes, de fazer negociatas e de tirar vantagem da ignorância e da inocência dos outros. Cessei também de invejar as suas promoções e de ambicionar as suas riquezas. Decidi que poderia ter tudo o que desejasse sem tirar nada dos outros. Transformei-me em um produtor e cooperador, ao invés de um competidor. Durante 3 meses tenho rezado do seguinte modo: as riquezas sem limites de Deus fluem para mim com a rapidez que posso recebê-las e utilizá-las, e todos os outros homens ficam a cada dia mais e mais ricos. Esta minha nova atitude tem produzido milagres em minha vida e meus rendimentos triplicaram em apenas 3 meses. A fórmula de muitos milhões de dólares. Um magnata da indústria farmacêutica, fundador de uma grande cadeia de drogarias, era um homem de formação bastante espiritual. Havia começado a vida com uma pequena farmácia que ocupava apenas uma sala de um edifício e, não obstante essa origem modesta, conseguira fundar um negócio de muitos milhões de dólares que proporcionava emprego a milhares de pessoas. Certo dia, durante o almoço, retirou de sua carteira um pequeno cartão que me entregou dizendo: isto é minha fórmula de muitos milhões de dólares, que tenho usado dia e noite há 25 anos e que já dei a muitos outros homens, alguns dos quais também se tornaram milionários enquanto outros somente obtiveram o dinheiro de que necessitavam para usar livre e jovialmente. Eis aqui a fórmula. Conheço a fonte eterna de todas as riquezas que jamais se esgota. Sou divinamente guiado em todos os meus passos e procuro adaptar-me a todas as ideias novas. A inteligência infinita constantemente revela-me os melhores modos de servir aos meus semelhantes. Sou orientado e guiado no sentido de criar produtos que beneficiem e auxiliem a humanidade. Procuro atrair para junto de mim homens e mulheres dotados de talento e espiritualidade, que sejam sinceros e leais e que assim tenham condições de contribuir para a paz,
prosperidade e progresso do nosso empreendimento. Considero-me um imã irresistível de riquezas fabulosas cuja força de atração reside em proporcionar produtos e serviços da melhor qualidade possível. Estou em constante sintonia com o ser infinito e com o elemento essencial da riqueza. A inteligência infinita governa todos os meus planos e objetivos e atribuo todo o meu sucesso à orientação e direção que recebo de Deus em todos os meus empreendimentos. Gozo permanentemente de total paz interior e exterior. Sou um tremendo sucesso. Estou sempre com o pensamento voltado para Deus, cujo sucesso é permanente. Sou e serei bem-sucedido. Apreendo o que é essencial em todos os setores da minha empresa. Irradio amor e amizade para todos que me cercam e para todos os meus empregados. Mantenho minha mente e meu coração totalmente tomados pelo amor, poder e energia de Deus. Todos aqueles relacionados comigo constituem os esteios do meu crescimento, bem-estar e prosperidade. Atribuo a Deus todo o mérito e glória. Esse magnata dos negócios conseguiu realizar tudo o que pretendia e ainda beneficiou muitas outras pessoas. Pois vai e faze tu mesmo. Lucas 10:37. Eventualmente transformou-se em um multimilionário, proporcionando benesses a verdadeiras multidões. Bloqueio à riqueza e cura. Um vendedor de imóveis confidenciou-me o seguinte: não consigo entender isto. Trabalho durante o dia todo. Os fregueses vão ver os terrenos e casas que tenho para vender, mas simplesmente nada compram. Enquanto isso, os demais vendedores da empresa realizam diariamente várias vendas. Seu bloqueio estava localizado nos mais recônditos recessos da sua mente e consistia especificamente no sentimento de inveja que nutria pelos outros. Esta era a causa da sua deficiência financeira e do fracasso nas vendas, vindo ele a admitir que realmente sentia a inveja das poupudas comissões recebidas pelos seus colegas, o que o deixava também profundamente ressentido. Fiz-lhe ver que seu sentimento de inveja era a pior das atitudes a adotar, deixando-o em situação das mais negativas, que enquanto tal situação perdurasse as riquezas se afastariam dele ao invés de fluírem para ele. A solução para esse estado de coisas, veio ele finalmente a descobrir, era abençoar todos os seus companheiros cuja melhor fortuna havia despertado a sua inveja. A repetição convicta e sincera da seguinte oração resultou em sua completa cura mental. Tenho consciência de que existe uma lei perfeita da oferta e da procura. Em todos os meus negócios ponho em prática a regra de ouro. Estou em paz comigo mesmo. Tudo que desejo vender é uma ideia de Deus. Possuo em meu íntimo todos os conhecimentos. Sei instantaneamente tudo de que necessito. Reconheço que tudo que desejo comprar ou vender representa um intercâmbio de ideias da mente divina comigo. Sei que existe paz, harmonia e satisfação mútuas. O preço está correto. As pessoas são direitas e tudo está em perfeita ordem. Conheço e compreendo a verdade. Sou a consciência de Deus em ação. Todas as ideias de que necessito surgem-me constantemente em sequência e combinações perfeitas. Recebo com júbilo as ideias divinas e as transmito a meus semelhantes, recebendo em troca as suas ideias. A paz agora me pertence. Não há retardo na mente divina. Aceito aquilo que me está destinado. Poucas vezes vi um homem mudar espiritual, mental e financeiramente de forma tão completa. Aquele corretor de imóveis tornou-se um dos melhores vendedores da sua firma, ficando mais amável, gentil, afável e cortês. Sua gentileza e cordialidade sentia-se serem autênticas. As vendas passaram então a ocorrer com maior frequência. Ele descobrira que abençoando e beneficiando os outros estava também beneficiando a si próprio e que dessa forma ficava livre de qualquer complexo de inferioridade. O fluxo da riqueza. Um engenheiro amigo meu declarou-me possuir uma norma para o sucesso de cada empregado de sua organização. Nas reuniões que promovia, dizia-lhes constantemente que participariam do desenvolvimento da empresa e que, se trabalhassem diligente e harmoniosamente, teriam sucesso bastante rápido. Comparava sua empresa a uma escada que levaria os empregados dedicados, zelosos e habilidosos a atingir a riqueza e que só aqueles que assim não fossem não conseguiriam galgar, e por sua própria culpa. De tempos em tempos,
Todos os empregados eram informados dos progressos verificados na empresa e trimestralmente seu lucro era proporcionalmente distribuído entre eles. Essa empresa jamais teve de substituir qualquer de seus empregados, que, com o passar do tempo, vieram a constituir uma família industrial extremamente leal e unida. Prevalecia entre os empregados o espírito de cooperação e não de competição. Novos clientes continuam a surgir e diversas filiais foram abertas, aumentando consideravelmente o fluxo de riquezas para essa firma de engenharia. Bênção e riqueza. A causa de suas dificuldades reside em seu estado mental. Admite e acredite que todos os recursos e riquezas do ser infinito estão à sua disposição e buscam concretizar-se através do seu ser. Muitas pessoas deixam-se possuir pela ideia ou pensamento dominante de que nada realmente lhes pertence e que devem empenhar-se na conquista da riqueza, sem o que jamais a alcançarão. Abençoe aqueles cuja prosperidade, sucesso e vastas riquezas você inveja e reze. Especifique positivamente, para que fiquem cada vez mais ricos e obtenham maior sucesso, abençoando-os também por isso. Ao proceder desse modo você estará sensibilizando o seu próprio estado mental, pois, ao orar daquela forma e ao desejar sinceramente todas as benesses àqueles que conseguiram galgar a escada da vida e que são evidentemente muito mais ricos, você se fará presente na consciência do ser que, possuindo todas as coisas, extrai de suas riquezas internas e externas dádivas abundantes para todas as pessoas. Em outras palavras, beneficiando outros e contribuindo para a sua prosperidade, você estará também se beneficiando e contribuindo para a sua própria prosperidade. É por isso que os ricos ficam sempre mais ricos e os pobres, mais pobres. Estes últimos são geralmente invejosos e cheios de ódio, e essas emoções negativas fazem com que seus rendimentos sejam cada vez mais exíguos. É o seu próprio estado mental que os prejudica e não um desígnio maligno. O Banco Universal. Um vendedor precisava de um automóvel no exercício do seu novo emprego, mas não dispunha de dinheiro para comprá-lo. Sabia entretanto como descontar um cheque em seu banco mental. Após obter o novo emprego, disse-me que ao chegar em casa criou a imagem mental do carro que desejava, na firme certeza que o mesmo lhe seria proporcionado. Reivindiquei-o como se já fosse meu, prosseguiu, e podia até mesmo sentir sua direção em minhas mãos, assim como também a maciez da sua forração. Pouco tempo depois, veio a travar conhecimento com um vizinho seu que estava de partida para a Europa, onde iria demorar-se por aproximadamente 6 meses, e que lhe disse: fique com o meu carro até a minha volta. Quando então você já estará em condições de adquirir seu próprio carro? O automóvel desse vizinho era exatamente do mesmo modelo e marca do carro que ele havia visualizado. E muito antes da sua volta da Europa, aquele vendedor já dispunha de dinheiro suficiente para comprar seu próprio carro, pois descobrira, em tempo, que em seu banco interior havia à sua disposição recursos infinitos e intermináveis. É do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Oração contra a inveja e o ressentimento. Sei que todos os homens são meus irmãos e que todos somos filhos do mesmo Pai. Desejo a todos saúde, felicidade, abundância e todas as benesses e riquezas da vida. Desejo-o sinceramente, pois tudo que desejo para os outros é o que desejo para mim próprio, e sei que, ao beneficiar os outros, estou também beneficiando a mim mesmo. O amor de Deus emana através do meu ser para toda a humanidade. Abençoo todos aqueles que são mais ricos do que eu e também os que me criticam e falam mal de mim. Fico satisfeito em ver o sucesso e a prosperidade de todos os meus colaboradores. Mantenho a minha mente aberta a todas as riquezas do céu e dedico amor a todas as pessoas. Rezo para que as riquezas de Deus inundem a mente e o coração de todos. Dou graças a Deus pelas riquezas que já me concedeu. Isso é maravilhoso. Síntese do capítulo 7. Pontos importantes. 1. O rico fica cada vez mais rico e atrai maior número de riquezas porque tem consciência de que existem as riquezas infinitas de Deus. A expectativa permanente e sincera de riquezas faz com que riquezas de todo tipo fluam para você de todas as direções.
2. O espírito de competição limita as suas possibilidades. Procure ser um elemento produtor e cooperador e se convença de que pode ter todas as riquezas que deseja sem ter de tirá-las de quem quer que seja. Da mesma forma que não há insuficiência de ar, não há também limitações nas riquezas infinitas do universo. 3. Você pode chegar até onde sua visão alcança. Estabeleça uma imagem mental daquilo que deseja realizar. Põe em sua realização todo o seu sentimento, que ela virá se tornar realidade. 4. O bloqueio à riqueza reside nos mais profundos recessos da sua mente. A inveja é um bloqueio ao fluxo de riquezas e atrai a miséria e a penúria. 5. Deseje tudo de bom aos outros que também será beneficiado. O navio que se destina a seu irmão tem também você como destino. 6. Faça com que seu negócio seja uma escada que todos os seus empregados possam galgar para atingir a riqueza. Você também fica rico ao tornar os outros ricos e remunerando cada um pelo seu justo valor. 7. Seu subconsciente é um banco e, muito embora você não disponha de dinheiro para satisfazer uma necessidade ou desejo, pode ali estabelecer uma imagem mental daquilo que deseja e sentir a sua realidade, e por meios ignorados, aquela imagem virá se concretizar. 8. Rejubile-se com o sucesso e prosperidade de todos os seus colaboradores. Reze diariamente para que todas as riquezas de Deus inundem as mentes e os corações de todos os homens em todas as partes do mundo. Não temas quando alguém se enriquecer, quando for aumentada a glória da sua casa. Salmos 49:16.